Olá, turminha do nono ano, estamos de volta. Hoje a nossa aula de início vai ser de correção, né? Correção da atividade anterior. Nós fizemos uma atividadezinha sobre o início da República. Perguntei para vocês na primeira questão o que era oligarquia. Então, foi um sistema de governo onde o poder estava na mão de poucos grupos com grande poder econômico. Ali a palavra grupo ficou repetida, mas desconsiderem. Então, esses grupos, né, geralmente representados por grandes fazendeiros ou criadores de gado, eles mandavam na política do país desde o Império. Então, esse sistema em que poucas pessoas que têm mais poder aquisitivo é que mandam na política de um país é chamado de oligarquia. E o início da República foi assim. Então, repetindo, foi o sistema de governo onde o poder estava na mão de poucos grupos com grande poder econômico. Questão 2. República da Espada. Por quê? Porque, gente, naquela época quem fez a proclamação da República foram as Forças Armadas. E geralmente o exército, né, que estava à frente, o símbolo eram duas espadas cruzadas. Até o primeiro presidente era um militar, que foi Deodoro, né? Ele proclamou a República e se autoproclamou como sendo o primeiro presidente. Então, por isso, a primeira fase da República foi chamada de República da Espada. Repetindo, foi o nome dado à primeira parte da República porque ela foi comandada por oficiais do Exército, cujo símbolo eram duas espadas cruzadas. Questão 3. Por que alguns grupos da oligarquia não estavam satisfeitos com a República? Porque perderam o seu prestígio, perderam a sua autonomia política e nessa época grupos militares reivindicavam mais decisões do governo e das decisões políticas do país, já que quem tinha proclamado a República eram os militares, para eles nada mais justo do que eles também interferissem na política do país. Então, por isso, os grupos oligárquicos não estavam contentes com essa intervenção política que eles estavam acostumados a comandar desde a época do Império. Repetindo a resposta, porque não tinha autonomia política e nessa época grupos militares também reivindicavam mais decisões no governo e nas decisões políticas do país. Porque o fim da escravidão tem a ver com o que é que tem a ver, né, com a República? É porque, gente, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, depois que seu pai estava doente, ela estava querendo um terceiro império. Mas aí, os fazendeiros que ainda tinham escravos, né, não queriam perder sua mão de obra, então se sentiram prejudicados. Por isso, eles passaram a apoiar os republicanos, né, que já estavam se armando para formar a República Brasileira. Então, o problema foi esse, que ela assinou a Lei Áurea e então os fazendeiros ficaram descontentes e apoiaram então a República. Repetindo, com a assinatura da Lei Áurea, os grandes fazendeiros se sentiam prejudicados e então resolveram apoiar os movimentos republicanos. Questão 5. Como ficou a situação, né, dos ex-escravos no início da República? Né, eles foram libertados um ano antes da proclamação da República, em 1888, e a República foi proclamada em 1889. Então, ficou difícil, gente. Os ex-escravos, eles não tinham dinheiro, não tinham moradia, não tinham educação, sofriam preconceito, não tinham onde morar. Foi aí que eles foram para as periferias ou subiram o morro para morar nesses lugares onde foram se formando as primeiras favelas, né? Então, foi muito difícil, não tinham apoio do governo, nem qualquer ajuda da sociedade, além de sofrer preconceito. Repetindo, foi muito difícil, não tinha apoio do governo, nem qualquer ajuda da sociedade, além de sofrer muito preconceito. Foi complicado. Então, corrigimos a nossa atividade. Como eu já disse, a sua resposta não precisa ser igual à minha, desde que não saia do contexto que foi dado. Você não precisa também corrigir agora, pode ser que você ache o tempo curto,
mas a minha aula vai ficar gravada aí no seu dispositivo e você pode, mais tarde, com calma, né, dar uma pausazinha aí, ampliar um pouquinho e corrigir suas atividades. Agora, vamos complementar a nossa aula anterior. Então, vamos ver se passa aqui, porque às vezes, né, gente, isso dá problema. Então, efeitos da modernização, né? Com o fim do tráfico de escravos, recursos são investidos em outros setores. Foi aí que, como o Brasil agora era uma república, precisava se modernizar, né? Uma das principais cidades, das primeiras a ser modernizada, foi o Rio de Janeiro, porque na época era a capital do Brasil, né? Então foi criada indústrias, bancos, bancos maiores, né? Porque já tinha o Banco do Brasil, que foi fundado por Dom João VI. Então, essa época de urbanização foi muito bom para as cidades, para as pessoas que tinham negócios, coisa e tal, mas não para o povo pobre, né, que morava onde hoje é o centro do Rio de Janeiro, e eles foram expulsos de suas casas e empurrados para as periferias, né? E então, eles não foram nem indenizados, simplesmente os prefeitos tiraram as pessoas de suas casas e disseram que ali ia passar largas avenidas, iam construir uma urbanização onde eles não estariam incluídos. O bota abaixo. O lançamento de um navio à água, figurando maledicência crítica e destrutiva. Então, bota abaixo foi porque as pessoas não estavam, né, vamos dizer assim, contentes com essa devassa no Rio de Janeiro. Então resolveram fazer sim uma espécie de rebelião. Não deu muito resultado, mas pelo menos eles lutaram, né? Mas muita gente, né, foi presa, outros foram mortos, mas eles perderam suas casas sim e foram para a periferia ou então subiram o morro como os ex-escravos. Bom, como o Rio de Janeiro ainda não tinha sistema de esgoto, não era pavimentado do modo correto, então o médico sanitarista Oswaldo de Souza, na época, criou uma vacina para erradicar as doenças da época, né? Criada pelos insetos e os animais nocivos que tinham naquela época, né? Antes do Rio de Janeiro começar a ser colonizado, era quase uma floresta fechada. Então, muitos animais, né, que haviam perdido seu habitat invadiam essas cidades e contaminavam as pessoas com doenças. Então, esse médico criou uma vacina para acabar com algumas doenças, como a febre amarela, a varíola, né, a difinteria. Então, essa vacina, gente, não houve uma campanha de esclarecimento. Como as pessoas estavam sendo expulsas de suas casas, né? Então, o povo começou a achar que essa vacina era para matar o povo, né? Porque não teve uma campanha de esclarecimento. A intenção de Oswaldo Cruz foi boa, mas precisou de uma campanha de esclarecimento. Além do mais, a questão da moralidade, naquela época as mulheres não podiam ser tocadas por outros homens que não fossem seus maridos. Então, para tomar a vacina, os homens tinham que pegar no braço das mulheres, né? E os maridos não gostavam, né? Numa sociedade muito recatada na época, isso também foi um dos motivos para a revolta da vacina, né? Então, as pessoas ficaram com medo de tomar a vacina. Aí, olha, a vacina, que não era bem assim, aqui dentro eles achavam que tinha vírus, né? Que iam matar as pessoas, e por isso as pessoas não queriam tomar a vacina, né? Então, a coisa se espalhou e as pessoas resolveram fazer uma revolta no dia da vacinação obrigatória. Por quê? Além de não ter uma campanha de esclarecimento, a vacina passou a ser obrigatória. Então, o povo começou a desconfiar de que aquela vacina não ia ser uma coisa boa para a população. Aqui, Oswaldo Cruz e a revolta da vacina. Como eu já disse, né, o médico sanitarista teve boa intenção, né, de acabar com as doenças do Rio de Janeiro, principalmente, mas faltou, né? Faltou aquela campanha de esclarecimento que tem nos dias de hoje sobre como a vacina é necessária. Bom, então,
No dia da vacina, gente, no dia da vacinação em massa, as pessoas foram às ruas, quebraram as vidraças, quebraram as linhas de bonde, né, reviraram a cidade, houve muitas mortes, muitas prisões e a vacinação foi suspensa, né, até que as pessoas fossem esclarecidas. Bom, depois da perda da mão de obra escrava, o Brasil ainda precisava muito de mão de obra, né? Os trabalhadores livres que tinham o Brasil não conseguiam suprir a falta de trabalhadores para trabalhar no campo, principalmente na cana-de-açúcar, na plantação de café e na criação de gado. Foi aí que começou a chegar os imigrantes de outros países. Nessa época, países da Europa estavam numa crise econômica e o governo brasileiro começou a financiar viagens desses imigrantes para o Brasil para, então, trabalhar nessas lavouras, né? Alguns imigrantes foram para... A maioria dos imigrantes ficaram na região sul e sudeste, por causa do clima da Europa. O clima lá era muito frio e eles foram trabalhar principalmente nas fazendas de café e de cana-de-açúcar. Então, por isso que a população da região sul e sudeste tem a pele mais clara do que a região nordeste, a região nordeste que foi basicamente feita pela escravização de africanos, né? Lá na região norte predomina o povo de descendência indígena, mas a região sul e sudeste, que sofreu muita ação dos imigrantes, hoje tem a pele mais clara, né? Um povo mais, assim, vamos dizer, mais diferenciado do que o povo aqui do Nordeste. Bom, os trabalhadores também começaram a fazer greves, né? Como eles passaram a trabalhar muito nas pequenas indústrias que tinham nas cidades, não tinha nenhuma lei que amparasse o trabalhador naquela época, então os empregadores, eles abusavam, né, do trabalho dos empregados. Eles trabalhavam 10, 12, 15 horas por dia, ganhavam um salário irrisório, né, um salário bem pequenininho, e não tinha nenhum tipo de apoio nem assistência médica. Daí, eles começaram a criar sindicatos, que eram associações de trabalhadores, para lutar pelos seus direitos, e começaram as greves pelo Brasil. Greve, instrumento de luta dos trabalhadores. O principal meio de reivindicação era a greve. Eles paravam, né, e só voltavam a trabalhar depois que o patrão atendesse algumas de suas reivindicações. Na época, as principais reivindicações dos trabalhadores eram melhoria salarial, não mudou muito, né? Até hoje a gente pede melhoria salarial, jornada de 8 horas, como eu já disse, eles podiam trabalhar 10, 12 até 15, 16 horas por dia, reconhecimento de direitos de trabalhos e sindicais, né? Eles queriam cargos mais importantes, ganhando um pouco mais, e legislação previdenciária, queria uma lei que amparasse os direitos do trabalhador. Na Primeira República, houve greves importantes, em 1907, a primeira greve geral, e depois em 1917 e na década de 1920. As greves se espalharam, né, pelo Brasil e até hoje a gente sabe que existe muita greve em busca de direitos dos trabalhadores em geral. Escritos sobre a imprensa operária na Primeira República. Então, entre esses grevistas apareceram os jornalistas, que faziam a imprensa. A imprensa sempre foi assim, vamos dizer assim, perseguida, né? Geralmente quem está na parte oprimida gosta da imprensa porque a imprensa documenta os fatos e leva esses momentos para a população. Mas quem está sendo cobrado não gosta da imprensa, né? Por isso, tantos ataques à imprensa. Então, a imprensa naquela época operária sempre falava dos direitos do trabalhador e isso não agradava aos grandes empresários da época, nem os grandes fazendeiros. Por isso, elas eram perseguidas, muitas delas funcionavam assim, clandestinamente, na calada da noite, em lugares desconhecidos, para que não sofresse ação desses proprietários, que podiam incendiar, né, seus jornais, podiam fazer um quebra-quebra no seu equipamento, né, de fotografia, de impressão de jornais. Então, tudo isso, quantas vezes não mandava matar os próprios jornalistas, que eles colocavam manchetes que atrapalhavam o prestígio desses empresários.
Bom, a nossa atividade de hoje também é pequena, né? 5 questões, vocês vão se dar muito bem. Coloquei uma letra preta aí para vocês enxergarem melhor. Podem dar uma pausazinha, né? Fazer um zoom ou tirar um print do dever e depois ampliar a imagem. O importante é que vocês colaborem com a gente, né? A gente não está ainda muito familiarizado com essas aulas não presenciais, mas estamos fazendo o nosso melhor com todo carinho para atender vocês. Beijo grande, a saudade continua, até a próxima.